Olá, povo de Deus! Bom dia! Começando esse dia tão especial com uma palavra viva para que o seu dia seja ainda mais abençoado, é ou não é? E hoje é um dia muito especial, né? Hoje é aquele domingão abençoado. E eu quero lembrar com você que ontem foi o nosso dia da independência, comemorado no 7 de setembro. Que bênção, né? O Brasil, uma pátria livre. E assim nós queremos que continue. Vamos ter consciência para que possamos ter um povo livre, livre de opinião, livre de total pressão, né? E vivermos aquilo que Deus tem nos dado. Ontem foi dia 7 de setembro, o dia da independência comemorado. E hoje é dia 8 de setembro. Hoje também tem uma comemoração. É um dia especial também porque é o aniversário da capital do nosso estado. Você que é capixaba ou vive nas terras capixabas, a nossa capital comemora mais um aniversário. E a nossa capital se chama Vitória. E eu quero desejar um dia de vitória para você, vitórias em todas as áreas da sua vida. Siga firme, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém, povo de Deus. Eu quero refletir com você num texto que foi nos passado para esses 40 dias. O tema diz: não olhe a aparência. E sempre que falamos de aparência, de não olhar a aparência, nós lembramos da palavra que Deus deu para o profeta Samuel. Quando mandou Samuel ir à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir ali, entre os seus filhos, aquele que seria o novo rei de Israel. Obviamente que Samuel olhou a aparência, porque para ser um rei tem que ter uma boa estampa, ter uma boa postura. E quando os filhos de Jessé começaram a passar diante dos olhos dele, ele já se encantou com o primeiro que ele viu. Quando ele olhou para Eliabe, ele disse: é esse. A aparência dele é de rei, a aparência dele é de guerreiro, esse que o Senhor vai escolher. Porém, o Senhor disse para ele, e está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Assim diz: o Senhor, porém, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Que palavra é essa, né? Principalmente nos dias que nós vivemos, onde a aparência é o que há. É o que há. Todos querem impressionar através da aparência. Mas vamos refletir aqui nessa passagem e nesse momento quando Samuel recebe essa palavra de Deus, né, a gente vê que, refletindo sobre a história de Davi, Davi era um jovem, ele era um pastorzinho, considerado um pastorzinho de ovelhas, né? A aparência dele era insignificante aos olhos humanos naquele momento, mas cujo coração de Davi era visto por Deus. Então, antes de ser coroado rei, Davi enfrentou e venceu 4 inimigos, preste atenção, 4 inimigos que simbolizam desafios comuns em nossa jornada para conquistarmos as nossas vitórias e os nossos milagres. Olha só, você conhece bem a história. Davi enfrentou o leão, Davi enfrentou um urso, Davi enfrentou um gigante e Davi teve a perseguição de um rei. Olha o que aconteceu. O primeiro inimigo que Davi venceu foi o medo, quando ele enfrentou o leão. Né? Então aqui o medo é representado pelo leão. Todos os dias alguém pode dizer que você não é capaz. Como Davi enfrentou o leão com coragem e confiança em Deus, também precisamos mandar o medo embora das nossas vidas, confiando que Deus é a nossa força. A fé vence o medo e nos capacita a enfrentar qualquer desafio. Inimigo número 2 que Davi precisou vencer foi a mágoa.
Davi ficou magoado, né? E ali era simbolizado pelo urso. Por quê? Porque a mágoa entra devagar. A mágoa entra devagar. Vai chegando, vai encostando e vai tomando conta do nosso coração. Ela pode nos devorar silenciosamente. Então Davi aprendeu a liberar perdão, gente. Não porque os outros merecessem o perdão dele, mas porque ele mesmo, ele precisava estar livre para seguir adiante nos sonhos que Deus estava colocando no coração dele. O perdão não é para os outros, o perdão é para nós mesmos. Então libere perdão e experimente a paz que só Deus pode te dar. Quantas pessoas estão presas, achando que não liberando perdão, a outra pessoa que a ofendeu vai sofrer, quando na verdade quem sofre é aquele que não libera o perdão. Libera o perdão se tem alguém ainda nessa situação aqui, porque você vai sentir como que vai mudar o seu momento, a sua vida. Olha, o terceiro inimigo que Davi enfrentou foi o complexo de inferioridade, sabe? Foi quando ele foi enfrentar o gigante. E o gigante Golias é a representação desta inferioridade, porque Davi era um jovem pastor, um adolescente, e ele foi visto como um inferior. Primeiro inferior pelos seus irmãos, depois inferior pelo rei Saul, e aí no confronto direto com o gigante, ele foi humilhado. O gigante disse que ele não era homem, que Israel não tinha homem, mandou uma criança que não ia dar nem para palitar os dentes dele quando ele o devorasse. Então, ele sabia que Deus estava com ele. Não se compare aos outros. Cada um tem a sua própria jornada. Se o seu destino final não é o que você gostaria, lembre-se que Deus está com você. Cada um tem a sua própria jornada. O seu destino não pode ser aquilo que você vê agora, mas o trono que Deus preparou para você, ou seja, o pódio, o lugar da vitória. É em Cristo que nós somos mais que vencedores por Deus. E eu vou encerrar falando do quarto inimigo que Davi enfrentou. Sabe qual foi o quarto? Foi a inveja. Porque depois que ele enfrentou, né, esses desafios todos e venceu o grande Golias, Saul, o rei, ficou morto de inveja. Então ele representa a inveja na vida de Davi. Davi sofreu com essa inveja terrível de Saul que o perseguia, mas ele não se deixou consumir por ela. A espada que os seus inimigos usam contra você pode ser a mesma que os derrotará. Então, assim, a espada que Saul usava para querer matar Davi foi a mesma que o inimigo usou para matar Saul na batalha. Então, querido, mantenha seu coração puro e os seus olhos fixos em Deus. E neste dia aqui, deste domingão, lembre-se que Deus vê o coração e não a aparência. Ele conhece o seu potencial, ele conhece os planos que tem para você. Então vamos lá, mate o medo, libere o perdão, supere a inferioridade, evite a inveja. Deus tem grandes coisas preparadas para você e Ele te ama profundamente. Que o Senhor continue a guiar os seus passos e a transformar os seus sonhos em realidades. Vamos firmes, seguindo nessa jornada de 40 dias. Nós estamos chegando lá, falta pouco, quase na metade já. E aí nós contaremos o milagre. Eu quero orar por você. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus de Nazaré, o teu filho amado, nosso grande guerreiro salvador de nossas almas. Eu quero orar em favor de cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, cada pessoa que neste momento ora junto comigo. Entra na história deles, Pai. Assim como o Senhor entrou na história de Davi e mudou aquele cenário aparente de um jovem fraco, de um jovem sem sucesso, transformou num grande guerreiro e num grande rei, segundo o teu coração. Pai, abençoa todos os desafios que essa pessoa está enfrentando hoje e vai enfrentar durante a semana. São batalhas inesperadas que se levantou dentro dessa casa.
batalhas inesperadas, não se esperava a notícia que chegou ali. Mas em nome de Jesus nós cremos, o Senhor está no controle de todas as coisas e vai dar o resultado final para cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Saúde, paz, alegria, unidade, amor, compreensão, carinho. Oh, meu Deus, sinceridade, honestidade, lealdade, sejam multiplicadas na vida desses meus irmãos, desses meus amigos neste dia. Em nome de Jesus, amém. Receba a palavra, receba a oração e viva um dia feliz e abençoado. E lembre-se, amanhã a gente começa a semana útil e será de vitória e de bênçãos. Hoje, o seu dia, o meu desejo é que ele seja calmo, sereno e tranquilo. Deus te abençoe.